Por que que você aplica e não consegue um emprego na área aqui na Austrália? Pois bem, eu acabei de sair de uma mentoria individual e aí eu tava conversando com essa mentorada ali e ela me contou o caso de uma conhecida que se tornou uma... como é que fala? Uma... tipo coach de carreira, alguma coisa nesse sentido. E, né, ofereceu o serviço pra ela e falou, eu comecei a empresa tem X dias, tipo 2, 3 dias, eu já apliquei pra não sei quantas mil vagas. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso, né? E existem alguns mercados ou às vezes algumas coisas que a gente vai fazer na nossa vida que a quantidade, ela é muito benéfica. Então, por exemplo, eu comecei o meu canal do YouTube. E, se eu não me engano, esse aqui é o 11º vídeo que eu gravo. A cada vídeo que eu vou gravando, a quantidade de vídeos que eu gravo vai me dando, obviamente, uma segurança maior ao falar com a câmera, vai me dando um pouquinho mais de naturalidade, porque é um pouco diferente, né? Em vez de eu conversar com uma pessoa aqui, eu tô conversando só com o meu celular. Então, fazer muitas vezes faz com que eu vá ficando cada vez mais natural nisso aqui. Então, daqui mais 100 vídeos, eu imagino que eu vou estar muito melhor com a câmera, conversando com você de uma forma muito mais natural do que eu tô agora. Vou fazer fotografia. Se eu ficar tentando tirar uma ou outra foto perfeita, eu vou demorar muito mais a ficar boa do que se eu tirar um monte de fotos todos os dias. Porque essa prática vai fazer que eu treine o meu olhar, que eu entenda a iluminação, o que está funcionando, qual o ângulo, né? Como utilizar o equipamento. Vai me dando familiaridade com o equipamento também, né? Então, assim, em diversas coisas diferentes na vida, quantidade é muito maravilhoso. Porém, um dos poucos lugares que eu acredito que a quantidade não é benéfica é na aplicação de vagas para você conseguir entrar na sua área aqui na Austrália. Por que que eu digo isso? Geralmente, as pessoas que me procuram são pessoas que já estão tentando entrar na área por algum tempo. Tem gente que está tentando há meses, algumas pessoas tentando há anos, e o padrão é sempre o mesmo. A pessoa faz um currículo, às vezes traduz o currículo do Brasil, às vezes usa o ChatGPT para fazer um currículo, às vezes paga um profissional brasileiro para fazer um currículo. Tem gente que não contente com isso ainda paga um profissional gringo para fazer o currículo e aí pega aquele material e começa a aplicar para um monte de vaga. Então, senta na frente do computador e aplica lá para 10, 20, 30 vagas. Chega na semana seguinte, mesma coisa, aplica para um monte de vagas. E aí, faz isso por algum tempo, não recebe resposta ou recebe um monte de e-mails automáticos falando desculpa, não vamos prosseguir com a sua aplicação. E aí essa pessoa desanima. Aí ela para por um tempo, vai viver a vida normal, a vida que é muito corrida, custo de vida é muito alto, e aí, né, segue sem aplicar por um tempo. Aí daqui a pouco fica com raiva do trabalho, da vida, de como é que tá levando, ou houve algum caso de alguém que deu certo e fala, não, peraí, vou voltar a aplicar. Aí faz a mesma coisa, pega aquele material, currículo, às vezes uma cavalera e tudo, aplica para um monte de vaga e vai no mesmo ciclo. E por que que eu não gosto disso em relação ao currículo? Primeiro, que se você for tentar aplicar para alguma vaga e você falar assim, hoje eu vou tirar o dia para fazer isso, e você abrir um site de emprego, dificilmente você vai achar ali 5 vagas que você fala, nossa, esse lugar eu realmente gostaria de trabalhar. Esse cargo é exatamente o que eu quero. Nesse lugar eu realmente consigo acrescentar. É muito difícil você achar muitas vagas muito boas para o seu perfil. Então, quando uma pessoa fala que aplicou para 50 vagas numa semana, eu acho impossível você realmente analisar essas vagas e falar, gostei disso aqui, trabalharia, daria bem nisso aqui, vou aplicar. Geralmente você não vai, talvez se você achar muito, você vai achar 10 na semana. E olha lá, entendeu? Depende muito do cargo. Algumas pessoas têm alguns cargos um pouco mais específicos, às vezes vai ser bem menos do que isso. E aí o que as pessoas fazem, né, nesse volume de aplicações, na verdade ela não está melhorando as aplicações. Elas estão simplesmente aplicando para um monte de lugar e tentando a sorte. É a aplicação da esperança, né? Vou aplicar aqui e vou rezar para que Deus me abençoe para algum desses lugares querer entrar em contato comigo. E o porquê que eu não acredito muito neste padrão? Primeira coisa, porque você aplica para muitos lugares e recebe poucas ou nenhuma resposta, e isso é muito desestimulante. Então é muito fácil você desistir do seu processo, ou até, às vezes até tão desanimado, desanimar outras pessoas à sua volta também, falar, não dá certo, não tem jeito e tudo. Outra coisa que também é muito comum é por você não estar recebendo resposta, você não culpar o seu método, e sim
achar outras coisas para ser a desculpa disso não estar acontecendo. Um dos exemplos é, meu inglês ainda não é muito bom. Ou então, por conta do meu visto eu não tô conseguindo. Nunca trabalhei aqui na Austrália, né? Eles querem experiência local. Não tive muita experiência no Brasil. Às vezes a gente começa a colocar essas desculpas e, na verdade, muitas vezes isso não é a raiz do problema. E quando a gente tá falando de uma coisa que não é o problema, a gente não pode resolver. Porque se você tá fazendo uma aplicação de um método que não funciona, melhorar o seu inglês não vai mudar isso. Prova disso é que tem muita gente me procurando ultimamente que já trabalha na área, que às vezes ou foram demitidos, ou a empresa está fechando e tiveram que dispensá-los, ou alguns não gostam mais do trabalho e estão tentando aplicar novamente e não estão conseguindo. Por quê? Porque provavelmente caiu no primeiro emprego aí na sorte, ou às vezes uma indicação, e não aprenderam a conseguir emprego. E às vezes mesmo tendo o inglês, o visto, a experiência local, isso não ajuda a se recolocar no mercado se você não souber se vender muito bem. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto em relação a isso é que geralmente você vai, mesmo que você está aplicando muito, você não está desenvolvendo. Então você vai perdendo a chance de, por exemplo, entender melhor sobre o seu mercado, entender melhor sobre o vocabulário da sua área, de analisar o que você realmente gostaria e de chegar em algum momento poder escolher a vaga que você quer, uma vaga que realmente seja alinhada com o que você está buscando, às vezes com o visto que você quer, porque muitas vezes é essa vaga que vai te ajudar a conseguir uma residência permanente no futuro ou um visto de trabalho para ficar aqui mais tempo trabalhando na sua área. E aí o fato de você não pesquisar direito e fazer da forma certa faz com que você simplesmente desperdice todas essas potenciais formas, né, de conseguir um emprego na sua área. Carol, tudo bem, entendi que sair aplicando para um monte de lugar não é o que você acha mais interessante, que não funciona. E aí, o que eu devo fazer então? O que eu realmente acredito é que, principalmente, se você tiver uma dessas 4 questões que a gente falou anteriormente, que é não ter o inglês muito bom, estar em um visto que te dê limitações de horas para trabalho, seja um visto de estudante ou seja um visto temporário com outro tipo de restrição, se você não tem experiência local, se você está muito tempo fora da sua área ou tem pouca experiência no Brasil ou nenhuma experiência, só estágio e tudo, isso aqui são razões que podem fazer com que o seu perfil não seja tão competitivo para as vagas. E aí, você pode me falar assim, eu tenho um amigo australiano que simplesmente pega o currículo e envia, aplica e é isso mesmo. Pega o mesmo currículo e aplica para todas as vagas que quer com ele. E eu acredito que quando a gente tem alguma dessas coisas que faz com que o nosso perfil não esteja tão forte, a gente tem que compensar isso de outra forma. E o jeito que eu gosto de compensar isso é me vendendo muito bem para as vagas que eu estou aplicando. É isso que eu ensino dentro da minha assessoria, dos meus programas de acompanhamento, e é isso que me ajudou a colocar mais de 100 pessoas no mercado de trabalho, porque fizeram da forma certa e mesmo que tendo algum desses problemas, desses dificultadores, conseguiram chamar a atenção do recrutador ou do gerente da vaga a ponto de ser chamado para entrevista e assim, naquele momento, realmente se vender, deixar eles entenderem como é que pode ajudar a empresa e como é que aquela vaga vai fazer sentido ali e aí ter a oportunidade de conseguir esse emprego. Beleza, Carol. Então, entendi que no caso da aplicação de emprego, não é volume sim, mas quantidade. Desculpa, mas qualidade. Agora, por que o que eu acredito é na qualidade? Se você souber fazer com muita qualidade, por exemplo, fazendo um primeiro currículo, um currículo padrão, no modelo australiano muito bem feito, entendendo o que você tem que adaptar nesse currículo, fazendo as adaptações necessárias para você dar muito matching com a vaga, aí sim você pode apostar no volume dessas boas aplicações. Porque no final das contas, o que vai te ajudar a conseguir um emprego não é o número de aplicações, mas o número de entrevistas. Porque quanto mais a entrevista que é a fase final, né? Aquela aplicação é só o início, só pra você, oi, tô aqui, estou interessado. E aí eles vão chamar os melhores candidatos para poder entrar no processo seletivo e aí sim ter chances reais de conseguir um emprego, que é através dessa entrevista. Então, na minha cabeça, você tem que querer o volume de entrevistas. E para você ter muitas entrevistas, você tem que fazer uma aplicação muito bem feita. E aí, só depois que você aprender a fazer essa aplicação muito bem feita, que eu acredito que você deva sim aumentar o volume de aplicações. Então, por exemplo, 3 aplicações por semana muito bem feitas, na minha cabeça é um número ideal.
Mas se você tiver um pouco mais de tempo, 4, 5 aplicações serão perfeitas, uma por dia, entendeu? Mas passando um tempo ali no site da empresa, no LinkedIn da empresa, no anúncio da vaga, analisando muito bem o anúncio da vaga, adaptando o seu material para poder dar matching com esse anúncio e aí sim fazendo uma ótima aplicação para eles verem o potencial que você tem para ajudar a empresa e assim chamarem você para o processo seletivo e poder, né, ter essa oportunidade de te conhecer melhor. E se você fizer uma boa venda, você pode garantir aí esse emprego. É isso por hoje, eu espero que você tenha gostado. E se você quer trabalhar na sua área, não perca este vídeo aqui, vai te ajudar demais.